a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. E o Espírito Santo vem me diminuir e trazer uma palavra para a igreja, uma palavra renovada e uma lição nova dessa palavra. Todo mundo achou? Vamos à leitura então, do 1 até o 6. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Amém? Amém. Irmãos, para a gente poder extrair mais dessa palavra hoje, que já foi pregada maravilhosamente pelo Espírito Santo através da pessoa do pastor Luiz, nós vamos tentar estudar um pouquinho como que era o contexto da história em si, na cidade de Jericó, naquela época, que já estava no período do Novo Testamento, e ela já tinha sido sitiada, a gente já tinha passado todo aquele contexto da muralha. Mas naquela época, Jericó era um entreposto comercial. Ela ainda produzia muito bálsamo, como a própria palavra Jericó significa bálsamo, mas ela já servia muito mais como uma travessia das mercadorias e para os mercadores que iam para Roma e que vinham de Roma. E é interessante que isso para uma cidade naquela época tornava economicamente muito vistosa. Então era uma cidade que atraía os olhos das pessoas e atraía muita gente. E ali tinha um grupo de pessoas, uma raça, que eram chamados de publicanos. E os publicanos eram as pessoas que tinham outorga, autonomia concedida por Roma para fazer a cobrança dos impostos. Só que acontecia que eles cobravam muito além do que era devido. Então você imagina, naquela época, uma pessoa chegar de frente na sua casa, bater a sua porta e cobrar os seus impostos. E você sabendo que estava sendo cobrado muito além do que você devia. E acontecia que aquelas pessoas ficavam muito ricas, elas enriqueciam muito por conta disso. E Zaqueu era um publicano. Diferentemente dos fariseus, que eram considerados hipócritas, os publicanos eram desprezados pela sociedade, eram tidos como ladrões. E posso eu fazer uma suposição, uma conjectura aqui, que os publicanos vão sofrer muito por conta disso. Apesar de ser ricos e tudo, o desprezo era muito grande. Você cobrar uma pessoa não era igual hoje. Você declara pela internet, você paga um boleto no banco, mas naquela época era cara a cara. E você tinha que encarar o seu cobrador e saber que ele estava te extorquindo. E Zaqueu, além de ser publicano, era maioral dos publicanos. Isso quer dizer que ele era chefe dos publicanos. Ele trabalhava na coletoria de impostos, ele entregava anualmente o imposto a Roma e ele passava parte dessa riqueza para ele. Pois bem, gente, quando Jesus anuncia que vai passar ali, que ele faz a travessia da cidade de Jericó, Zaqueu, que era um homem de pequena estatura, ele corre, ele sabia que Jesus iria passar ali, e muitas vezes eu me perguntei por que Zaqueu iria correr atrás de Jesus, porque a Bíblia não diz que ele estava doente, a Bíblia diz que ele era rico, mas a Bíblia não diz que ele estava doente, nem que estava endemoniado, mas creio eu que ele tinha uma necessidade de conhecer Jesus, ele queria algo diferente, então ele corre e sobe naquele sicômoro, e eu fico imaginando por que ele estava com aquela vontade, da onde que surgiu aquela vontade. E a Bíblia, no livro de Marcos, diz que Jesus saiu de Cafarnaum, ele começou a peregrinação dele, ele foi para Galileia, fez milagres na Galileia, ele curava, ele expulsava demônios, ele libertava, ele remia pecados. E a Bíblia ele diz que ele subiu para Tiro, subiu para Sidom, desceu para Galileia novamente, expulsou demônios em Gerasa e foi para o Rio Jordão. Atravessou o Rio Jordão e foi em direção a Jerusalém. Ele estava direcionado em Jerusalém, mas ele passou por Jericó. E ao passar por Jericó, a multidão foi ao redor dele. E Zaqueu, que era um homem de pequena estatura, ele sabia que ele não podia furar aquela multidão para poder encontrar com Jesus. Mas isso não impediu Zaqueu. Ele subiu no sicômoro, e aqui eu faço um parênteses, porque o sicômoro é uma figueira, tida como figueira brava. Por quê? Ela é uma árvore que ela dá poucos frutos e
e os frutos que ela dá são ruins. E é emblemático isso, porque na Bíblia a figueira é tida como ela representa a individualidade. Então, naquele momento que Zaqueu sobe na árvore, ele tomou uma decisão individual. E ele usou um instrumento, um recurso que dava pouquíssimo recurso. Era uma representação de que aquela árvore, que para muita gente da época não produzia, serviu para ele ver Jesus. E note que Jesus, atravessando ali o caminho, olha para cima e diz: Zaqueu, desce, convém que eu passe na tua casa hoje. Zaqueu, mais do que depressa, com alegria no coração, desce e vai de encontro a Jesus. E naquele momento ali, ele, creio eu, vai cear com Jesus. E depois, creio eu, de ter conversado muito, de ter tido com Jesus uma conversa, creio, maravilhosa, ele toma mais uma decisão. Ele chega para Jesus e diz assim: tudo quanto tem, metade eu dou para os pobres. E além disso, se eu tiver defraudado alguma pessoa, restituo 4 vezes mais. Porque isso é o que dizia a lei mosaica na época. E nesse momento, Jesus volta para ele e diz: eis que nessa casa hoje houve salvação, porque encontrou arrependimento no coração de Zaqueu. Amém? Então, igreja, essa mensagem é muito forte, porque além de tudo que já foi pregado aqui, a gente ainda pode extrair mais dessa mensagem. A gente pode tirar algumas lições de alguns pontos dessa mensagem, que é o que eu quero trazer aqui nessa noite para a igreja. O primeiro ponto é o seguinte: Zaqueu, quando ele toma aquela decisão de subir no sicômoro e avistar Jesus, ele está tomando uma decisão que é dele, é uma decisão que ele precisava tomar. Jesus está disposto a receber cada um aqui na igreja, amém? Mas é preciso que cada um tome a sua decisão para com Jesus. Às vezes você está pensando: o que está me impedindo de tomar aquela decisão? Ele era de pequena estatura, e isso veio representar para nós hoje que a gente pode ter algum impedimento, pode ter algum empecilho para ver, para conhecer, para saber quem é Jesus. E talvez a gente tenha esse empecilho hoje. Talvez o empecilho nosso seja a nossa família, talvez o empecilho seja os nossos amigos, talvez o empecilho seja o nosso emprego, talvez o empecilho somos nós mesmos, que temos um preconceito para conhecer, para entender, para estudar a palavra. Então, a primeira lição que a gente toma é o seguinte: se a gente quer conhecer Jesus, nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que conhecer e saber quem é Jesus na nossa vida. Amém? Depois disso, ele reconhece Zaqueu. A gente pode perceber isso porque ele chama Zaqueu pelo nome. Ele olha para cima, avista e diz: Zaqueu, desce. Nota que ele poderia ter falado: ô pecador, desce. Ele poderia ter dito: ô publicano. Ele poderia dizer: ô coletor de impostos, mas não. Ele diz: Zaqueu, desce. Então, igreja, note que quando você dá um passo para Jesus, um passo verdadeiro, com uma decisão verdadeira, ele te reconhece pelo nome. Jesus está passando aqui hoje, ele quer te reconhecer, ele quer falar com a igreja. Amém? Ele quer reconhecer você como uma pessoa individual, única. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe quem é você. Você pode até não saber disso, mas ele sabe quem é você. Amém, igreja? Note que quando Zaqueu desce, ele desce com alegria, porque ele sabia quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar. Naquela época, até o rei Herodes, nas travessias que Jesus fazia, já tinha tomado conhecimento de quem era Jesus, do que ele fazia, das curas, das libertações. E se Herodes sabia, o povo inteiro sabia, porque grande era a multidão, e creio eu que onde Jesus passava, já havia o anúncio dele muito à sua frente. E Zaqueu sabia disso. Quando Zaqueu esteve com ele, os fariseus da época começavam a murmurar. Eles começaram a dizer: poxa, Jesus com um pecador, na casa de um pecador, ele que cura, que salva, que reina os pecados. Mas, irmãos, tem uma notícia para vocês. Em Mateus 6:21 está escrito que ele não veio para os justos, mas ele veio para os pecadores e os arrependidos, aqueles que se arrependem, aqueles que estão na busca de Jesus. Amém, igreja? Aleluia! Ele não quer saber da sua vida pregressa, ele quer saber da sua decisão agora e da sua vida para frente para com ele. Ele não está se importando de onde que você veio, o que você fazia, o que seu patrão mandava você fazer, mas ele quer que você seja renovado nessa noite. Aleluia! Então, o que a gente precisa tirar, a terceira lição que a gente precisa tirar é que Jesus não vai olhar nada que o povo lá fora está falando. Você precisa ter uma comunhão com ele para saber quem é Jesus na sua vida.
E partindo disso, ele tem uma atitude que é uma atitude inovadora. Ele restitui 4 vezes mais tudo aquilo que ele tinha roubado. Note que a primeira atitude dele foi caminhar, dar um passo para Jesus. Em consequência disso, Jesus reconhece Zaqueu. Zaqueu, por tomar essa atitude, ele restitui aos pobres, ele faz uma redenção. E nessa hora que ele faz a redenção, irmãos, ele muda os seus valores. Olha que interessante que hoje a gente tem, como naquela época, os mesmos valores que a gente dá às riquezas, a gente dá aos bens materiais, a gente dá aquelas coisas que são tangíveis na nossa vida. Muitas vezes a gente cria aquele apego por alguma coisa e não consegue ver a força do que é imaterial, do que é espiritual. E naquele momento, Zaqueu teve essa visão. Ele trocou seus valores, ele começou a saber que o lado espiritual tocava mais forte e que ele tinha que ter o verdadeiro arrependimento. E naquela hora houve redenção para ele. Ele confessou os seus pecados, redimiu-se com aqueles que eles haviam lesado e aí foi perdoado por Jesus. Então notem de novo o quarto ponto, a quarta lição. Ele caminhou para Jesus, foi reconhecido, tomou atitude, teve arrependimento e foi redimido pelos seus pecados. Tudo por causa de uma atitude, igreja. Ele buscou Jesus, ele deu o primeiro passo. E o que eu quero que a igreja reflita é que todos nós temos a mesma oportunidade, porque hoje todos nós temos acesso a Jesus, nós todos temos acesso a várias denominações e a palavra do Senhor. Aleluia. Hoje todos nós podemos fazer o que Zaqueu fez naquela época, só que lá ele estava na presença de Jesus, mas não só por isso, porque naquela época a gente conhece a história do jovem que chegou para Jesus e perguntou: Jesus, tenho feito tudo quanto manda a tua palavra, o que mais que eu preciso fazer para obter a salvação? Jesus volta para ele e diz: vai, vende tudo que tem, vem e me segue. Mas ele desistiu, irmãos. Ele tinha nosso Senhor do lado dele, ele tinha a presença ali do lado. Talvez hoje a gente tenha a presença espiritual, a gente saiba quem é Jesus, mas hoje a gente tem a oportunidade até maior. Amém, igreja? Porque no livro de Lucas 5:32 está escrito: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E foi isso que Zaqueu fez. Mudou o valor do tesouro que ele tinha. O tesouro dele agora estava no céu, irmãos. O tesouro dele agora estava com ele e com Jesus. Ele sabia o que ele devia procurar. Amém? Porque na palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a 2 deuses. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter prosperidade. Eu não estou dizendo que a gente não pode acumular os bens materiais que vão servir para a gente ter uma vida saudável. Mas a gente não pode jamais trocar a glória de Deus por esses bens materiais. Amém, igreja? Amém. Porque depois que esses bens materiais passarem, a gente vai ter vida lá no céu. E nosso nome tem que estar escrito no livro da salvação. Aleluia. O lado espiritual toca muito forte, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E a quinta lição que a gente toma dessa passagem, dessa parábola maravilhosa, apesar de curta, maravilhosa, é que, dando um passo para Jesus, somos reconhecidos. Reconhecendo o nosso pecado, somos redimidos. Recebendo o perdão, nós podemos trocar os nossos valores. Qualquer um hoje pode, pela sua própria decisão, trocar os seus valores. Desapegar daquilo que te prende, que não te deixa ter uma visão maior, que não te deixa chegar no reino dos céus, que não te deixa conhecer a palavra. Amém, irmãos? Amém. Tem uma história que eu acho muito emblemática de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era um imperador muito conhecido, não conhecia a palavra do Senhor. Alexandre ele foi o maior imperador porque ele tinha o maior reinado de toda a época medieval. E Alexandre, antes de morrer, chamou seus generais e disse para eles o seguinte: eu quero que quando eu for enterrado, no meu caixão, na hora de transportar o meu caixão pelas cidades por onde eu passar, os melhores médicos carreguem o meu caixão. E por onde eu passar, toda a minha riqueza, todo o meu tesouro, tudo aquilo que eu ganhei durante toda a minha vida, seja espalhado na trilha por onde eu passar. E além disso, eu quero que o meu caixão vá com a tampa aberta e as minhas mãos vão do lado de fora, abertas. E aí um dos seus generais volta para ele e pergunta: mas por quê? Por quê, meu imperador? Por que você quer que faça isso? E ele não conhecia a Deus, irmãos. Ele diz o seguinte, que ele quer mostrar para todo o povo, para todo mundo que visualiza
visualizasse ele no caixão, soubesse que nenhum homem, por melhor que fosse, tem poder sobre a vida e nem sobre a morte. Ele queria que todo mundo soubesse que tudo aquilo que a gente ganha aqui na terra fica. E que a gente nasce de mãos vazias e a gente volta de mãos vazias. Mas, irmãos, ele era um homem que não conhecia a Deus, mas nós conhecemos. E nós podemos saber que temos vida e vida em abundância nos céus, amém? Amém? Irmãos, essa palavra glória seja dada a Deus, somente a Deus, que é todo poderoso. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome de Deus. Muita alegria trago essa palavra. Gostaria que os irmãos pudessem refletir, no momento que pudessem ler a palavra. E eu agradeço a oportunidade ao pastor Luiz. Venho devolver o microfone, a palavra para ele. Amém.